Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Rui Panha e tenho ao meu lado Miguel Carvalhais. Vimos da Universidade do Porto para falar sobre um futuro para a arte do presente. Durante muitos séculos habituámos-nos à ideia de que a obra sobrevive ao artista. A conservação e o restauro tendem por isso a ser vistas como operações que acontecem a jusante da criação e não raras vezes de forma independente do artista. Contudo, uma parte relevante da criação artística atual, em particular a que inclui elementos generativos, procedimentais, interativos ou até elementos vivos, vê a sua sobrevivência ameaçada logo após a criação, e logo muito antes de acabarem os direitos de autor, pela fragilidade ou rápida obsolescência dos seus suportes tecnológicos. O que vimos é então apresentar 4 argumentos em forma de 4 questões. Ora, boa tarde. Antes de mais, uma pequena nota só para sublinhar que nem o Rui nem eu somos juristas, somos artistas. Não sei, e estamos aqui nessa qualidade. Enfim, a primeira questão que trazemos é relativa a como enfrentar os desafios específicos da preservação, da emulação ou simulação de uma obra e da recriação de obras de arte desenvolvidas com meios eletrónicos, com meios computacionais ou até com meios biológicos. Em primeiro lugar, porque não existem métodos estabelecidos para a preservação destas obras, não existe, e a nosso ver é impossível normalizar a preservação destas obras. Aqueles métodos tradicionais de documentação, como a fotografia e muitas vezes também o vídeo, acabam por não funcionar, por não conseguir documentar adequadamente a experiência da obra e, enfim, a sua experiência estética, sobretudo. E até certo ponto, uma mudança de paradigma na documentação que é desenvolvida pode ajudar. Obviamente que a emulação ou a simulação pode ser um método de preservação para determinadas peças, embora resulte sempre também numa experiência incompleta, porque a simulação, e por exemplo a Rhizome faz isso com o seu arquivo de NetArt, que é apresentado atualmente com um emulador do Windows 3. qualquer coisa, o Netscape 3.1, num browser contemporâneo, num computador contemporâneo, com ligações contemporâneas e com resoluções contemporâneas, acaba sempre por transformar muito o contexto de recepção final da obra. Uma outra perspectiva possível para aqui será aquilo que podemos chamar de recriação ou de reinterpretação das obras, ou algumas pessoas desenvolvem exercícios de recoding, reprogramação de obras que já não estão acessíveis, já não estão funcionais. Ok. Quais serão então as melhores práticas para documentar obras generativas ou interativas? Nós aqui temos um problema muito claro, que é o facto de, na maior parte dos casos, quando estamos perante uma obra interativa, a forma como nós escolhemos para documentar é uma forma clássica. Muitas vezes utilizamos um vídeo que filma alguém que está a interagir à obra e, portanto, por empatia com essa pessoa, nós podemos ter a noção do que é a interação com essa obra, mas isso não documenta de facto o que é a experiência dessa obra. E se essa obra não puder ser replicada, porque daqui a 10 anos já não existe uma forma de replicar aquela obra, então a experiência daquela obra morreu para todo sempre. E, portanto, como é que nós podemos fazer essa documentação, sobretudo para a recriação? Porque vemos muitas vezes que os artistas exploram as limitações intrínsecas dos materiais com que estão a usar e que essas limitações, ao serem alteradas, alteram a obra. Há um caso paradigmático de Jean-Claude Risset, que utilizava as limitações próprias do computador nas obras que queria fazer. Quando estão a recriar a obra, o computador é muito mais preciso do ponto de vista temporal e ele rejeita essa precisão porque o que ele queria era a imprecisão dos computadores antigos. E é importante perceber como é que documentamos isto, porque quando falamos, por exemplo, em termos musicais, quando falamos da notação musical, a notação musical ajuda-nos também a perceber o que é importante para o compositor. O que ele não põe na notação, nós depreendemos, ou podemos depreender, que não é tão importante. Quando tudo o que temos é acesso à documentação de uma instanciação específica daquela obra, nós podemos não perceber o que é acidental, o que é intencional, e, portanto, ao recriar a obra, podemos não conseguir fazer isso. E ao longo do século XX, os processos de criação tornaram-se cada vez mais idiosincráticos. E alguns destes processos criativos não são reversíveis. Através da observação dos resultados de um código compilado, nós, por definição desse código compilado, nós não podemos ter acesso à fonte. E, portanto, nós podemos tentar imaginar o que é essa fonte, mas não conseguimos ter acesso a essa fonte para que, quando a documentação que existe tradicionalmente, a documentação que o artista apresenta com a obra, que são os raiders técnicos, toda a mise en place, toda a mise en scène da obra, que são importantes para garantir a forma como o artista quer que a sua obra seja recebida, mas nada dessa documentação nos ajuda, ou muitas vezes essa documentação não nos pode ajudar a recriar a obra quando os contextos tecnológicos mudaram radicalmente. E isto pode acontecer muito antes da morte do artista, muito antes de 70 anos da morte do artista, e então nesse caso temos um grande problema sobre como é que vamos recriar isso. Isso pode acontecer na segunda instanciação da obra. E daí a terceira pergunta, que é relativa à forma como os arquivos abertos, os formatos abertos, o código aberto e o hardware livre
podem desempenhar um papel relevante na criação e na disseminação de uma arte digital que seja mais resistente à obsolescência. E temos aqui que pensar que a documentação de que estamos a falar não é só aquela que vai servir uma memória futura da peça, aquela que vai, lá está, documentar uma instanciação particular da peça, mas também aquela que serve, que é produzida pelo artista, ou é produzida pelas equipas que criam a peça, e que serve para viabilizar interpretações futuras, ou reinstanciações futuras, montagens futuras da peça, ou manifestações futuras da obra. Por outro lado, o acesso a esta documentação também se torna fundamental, a nosso ver, e porque trabalhamos os dois em educação artística, porque de um ponto de vista pedagógico é muito difícil estudar ou examinar obras contemporâneas que não seguem os tais processos criativos reversíveis. É muito difícil estudá-las quando estamos perante efusões da obra e uma caixa negra que não compreendemos e que por vezes não está suficientemente documentada, de um ponto de vista procedimental. Por isso parece-nos muito importante garantir o acesso livre, preferencialmente, a esta documentação, mas, em primeiro lugar, garantir a sua produção. Ok. E, por fim, perguntamos, e porque somos parte interessada nisto, se podem os processos criativos ser repensados para facilitar a preservação das obras. E os artistas estão sensibilizados para isto, e acho que, no nosso caso, isso até pessoalmente já aconteceu. É difícil a segunda instanciação, muitas vezes, das obras. Nós fazemos uma obra qualquer, 3 anos depois queremos fazer a obra outra vez e é praticamente impossível. E os artistas estão sensibilizados para este problema, mas têm uma grande questão aqui, que é, vão perder tempo que poderia ser dedicado à criação de novas obras, que é o que os estimula, para tentar replicar obras anteriores. E, portanto, há aqui um problema que nós achamos que pode ser resolvido envolvendo vários agentes, mas, nomeadamente, envolvendo os artistas que podem repensar o seu processo criativo para que, desde a gênese do processo criativo, nós estejamos já a pensar na documentação da obra e na forma como vamos ser capazes de recriar essa obra no futuro. E, se calhar, é também preciso pensar a forma como os artistas são financiados, os modelos de financiamento e os modelos de gestão destes direitos patrimoniais, porque se de facto nós continuamos a ter modelos que até, de certa forma, parece que precedem a reprodutibilidade técnica e parece que os artistas têm de defender com unhas e dentes o acesso a tudo aquilo que possa ser usado para replicar aquela obra, de facto isso não estimula a que os artistas sejam generosos com esta documentação, que até para fins pedagógicos, que é outra coisa que nos interessa muito, seria muito útil. E para concluir, e aqui podes colaborar também, é claro que a resposta a estas questões e a muitas outras que não couberam aqui por limitações de tempo, depende não só dos artistas, depende sim das equipas multidisciplinares que formam o mundo da arte, chamemos-lhe assim, mas que partindo das perspectivas de criação artística ou da criação artística, das perspectivas também das engenharias, que são cada vez mais importantes nestes processos, e também das humanidades digitais, que depois estão no final do processo, digamos assim, sejam capazes de desenvolver e de manter estratégias para que a arte do presente, a nossa arte do presente, possa vir a ter um futuro. Muito obrigado. Muito obrigada ao Rui Penha e ao Miguel Carvalhais. Este foi, de facto, um excelente argumento. O desafio era um argumento, uma imagem, 10 minutos. Mas responderam perfeitamente ao nosso desafio e, portanto, passo para a apresentação seguinte, que é da Ana Margarida Silva, e vai-nos falar sobre Plant Letters from Africa, papel da ciência cidadã no conhecimento da biodiversidade de São Tomé e Príncipe. Fui muito rápida. Eu não tenho limitação de tempo, portanto. Sobre da Play Mouse. Posso sugerir uma coisa, porque eu vou ser pesado e está já aberto. Podemos fazer esta troca? Sim. Porque senão vamos perder mais tempo. Pode ser? Então passávamos para os colegas, a Fátima Salles, a Rita Campos e o Joaquim Santos. E vão apresentar-nos um argumento que tem como título Um herbário múltiplas utilizações. Aqui uma troca por causa da dimensão do fecheiro. Ora, uma alteração aqui no programa, excitante, bem-vindos ao mundo das plantas. Um herbário é uma coleção biológica, portanto, um herbário é, na realidade, uma coleção científica.
As plantas, isto não está a funcionar, ou então o meu dedo não funciona. Socorro! Carrego aqui, pronto. Realmente os clássicos são sempre espetaculares. Ora bem, as plantas são de uma maneira, pondo isto de uma maneira egoísta, as plantas são extremamente importantes para a nossa sobrevivência e temos aqui alguns dos aspectos que corroboram esta afirmação. As plantas produzem o CO2 que respiramos, já agora, a propósito do momento que vivemos, também consomem o CO2 que está envolvido com o efeito estufa. As plantas estão na base das cadeias alimentares, as plantas produzem fibras que são utilizadas no nosso vestuário e também no mobiliário, possuem químicos que são utilizados quer em fármacos, como pigmentos e em perfumaria e constituem ainda um aspecto fundamental do nosso ambiente cultural. Acontece que as plantas, os especialistas consideram que existem à volta de 400 mil espécies e acontece que cerca de um quarto estão em perigo de extinção e, como as setas indicam, este número que está ameaçado está em expansão. Isto constitui um problema bastante grande a vários níveis, inclusivamente perigando a consistência dos nossos ecossistemas. Para um problema tão complexo e um problema que está a acelerar, necessitamos de uma resposta à sua altura. E essa resposta tem surgido ultimamente com as novas tecnologias. Na realidade, nestes últimos anos, elas têm sido uma ajuda bastante grande para acelerar o estudo da biodiversidade e da diversidade vegetal em particular. Neste contexto, eu queria chamar a vossa atenção para o herbário da Universidade de Coimbra, que constitui a maior coleção biológica nacional. O herbário possui cerca de 800 mil exemplares e é um dos 5 grandes herbários da região mediterrânica. O processo de informatização das coleções que estão à sua guarda tem vindo a decorrer já há algum tempo e consiste na transferência da informação contida nas etiquetas dos exemplares para os respectivos campos da base de dados que nós utilizamos, que é o Specify. Esse catálogo que nós possuímos é um catálogo que está alojado nos serviços da Universidade e é um catálogo que estamos a disponibilizar desde o início no site do herbário. Acontece que no início deste ano esse catálogo as pesquisas foram remodeladas e foi muito modernizado. Na realidade, hoje é possível fazer uma pesquisa detalhada, uma pesquisa avançada na internet. Qualquer utilizador, qualquer um de vós, pode fazer realmente uma pesquisa detalhada sobre aquilo que hoje já constitui cerca de 10% do material que nós temos informatizado e digitalizado e que está online. O resultado da pesquisa aparece como uma lista em que as imagens estão associadas à informação e depois cada um dos exemplares pode ser estudado com detalhe
Um scroll permite fazer, e é permitida também a ampliação das imagens. As imagens têm bastante qualidade, mas em breve irão ter uma qualidade superior ainda. No entanto, são miniaturas daquelas que nós possuímos. Do lado da direita, toda a informação que existe na etiqueta, muitas vezes escrita à mão e de difícil leitura, está também disponível. Acontece uma coisa muito interessante, depois de ter ouvido os vossos comentários hoje e as vossas dificuldades, a razão desse meu encontro com este mundo tão diferente é que nós temos uma rede de informação científica com décadas e séculos. E trabalhamos nestes aspectos da informatização e troca da informação já há algum tempo. Temos metodologias perfeitamente definidas para que possamos cruzar realmente os dados. E, na realidade, estas redes de informação botânica são extremamente importantes, porque isto é um trabalho que é feito regularmente e que até há bem pouco tempo era feito por métodos tradicionais, mas hoje, na realidade, nós utilizamos a internet, o que acelera e muito o estudo da biodiversidade. Reparem que existem 3.810 herbários a nível mundial e vejam os milhões de exemplares que estão disponíveis para cada um de nós, taxonomistas e não só, podermos estudar. Esta rede atual permite o acelerar do estudo da biodiversidade. Mas quem é que estuda tantos exemplares? Isso é uma das perguntas. Para que é que vocês querem tanta coisa? Ora bem, eu sou taxonomista, sou a curadora do herbário, mas ao meu lado tenho imensos colegas de várias disciplinas que fazem a utilização destes exemplares. Eu sei. Pronto, temos um catálogo digital, reconhecemos a importância das plantas, mas de uma maneira geral os alunos não se interessam pelo conteúdo da botânica. O herbário consegue dar uma ajuda a pensar especificamente neste público? Ainda bem que me faz essa pergunta. A verdade é que o herbário, a pensar exatamente nessas situações, tem preparados kits para realmente se preservar o que quer que seja. É preciso primeiro gostar e para gostar é preciso conhecer. Ora bem, para que realmente se cativem as novas gerações, até porque muito sinceramente pouco vai sobrar para elas, deviam ter ouvido a minha aula que eu dei esta semana sobre alterações climáticas, a seguir foram todos tomar Prozac. Nós temos, não é caso para menos, nós temos realmente uns kits, porque uma das mensagens, uma das missões, aliás, do herbário é a divulgação da coleção e a divulgação da botânica e da importância das plantas. E, portanto, apelando à vontade colecionista que tanta gente tem, pelo menos cromos de futebolistas, nós temos um kit que começa com a família das leguminosas, que é como quem diz os feijões, e continuamos pela das couves e por aí abaixo da flora portuguesa. Portanto, esta coleção é destinada a jovens botânicos que queiram realmente aprender verdadeiramente sobre plantas, e aqui nós queremos dar acesso à informação científica. E para quem não quer aprofundar tanto a informação e quer fazer, por exemplo, a utilização dos tempos livres com crianças ou com pessoas de outros níveis, como é que pode... Ainda bem que me faz essa pergunta. Ora, lá no herbário também pensámos sobre isso
e de pequenino se torce o pepino, mas às vezes é na terceira idade e na reforma que nós nos vamos dedicar a atividades várias, e se realmente podemos utilizar as plantas para várias atividades lúdicas, é por aí realmente que se faz um primeiro contacto com as plantas, e muitas vezes esse é feito à conta de estragar livros, ou seja, prensar flores nos livros e estragá-los. Pois aqui tem uma prensazinha, e aqui têm o resultado, um dos resultados. Pronto. E aqui têm realmente. E aqui têm vários resultados de muitas horas de labor. E esperamos que realmente as pessoas com este acesso à informação botânica depois se sintam muito mais entusiasmadas com outros projetos que temos de acesso aberto. Eu ainda gostava de saber quem é que pôs aqui uns post-its para isto não funcionar. Pronto. Deve ter sido a Isabel. Obrigada, foi uma apresentação maravilhosa. E vamos todos ver o herbário, com certeza, ficamos muito curiosos. E agora sim, passava a palavra à Ana Margarida Silva, e a sua apresentação tem como título Plant Letters from Africa. Amplificando é o arquivo de botânica, e, como eu disse, esse registro encontra-se felizmente salvaguardado no arquivo de botânica, destacando a correspondência trocada entre o Dr. Júlio Henriques e cerca de 1.200 correspondentes a nível mundial. Nós temos perto de 5.000 cartas, escritas maioritariamente em português, depois um núcleo bastante significativo de cartas em francês, porque na altura era a língua franca, cartas em inglês, alemão, italiano, há uma em checo e outra que parece finlandês, mas eu não tenho a certeza porque eu não conheço a língua, mas temos então estas 7 línguas principais na correspondência. E o que é que estas cartas permitem-nos mapear espécies botânicas? Inicialmente, quando nós enviámos a proposta, nós focámos apenas em São Tomé. Neste momento, o projeto que eu vou apresentar alargou-se a todo este conjunto de 5.000 cartas e, portanto, deixámos São Tomé, deixámos África e passámos a ter o mundo como objetivo, o mundo científico das 5.000 cartas. E estas cartas permitem-nos mapear espécies de locais históricos, muitas relacionadas com a África. Seguramente o século XIX, a África era um dos pontos de olhar dos cientistas e dos botânicos em particular. Mapear a localização, o ponto onde foram colhidas, o percurso que percorreram até chegar à Universidade de Coimbra, e depois é possível também, através destas cartas, perceber para onde é que estas plantas que chegavam, quer plantas vivas, quer para material de herbário, muitas encontram-se no Herbário de Coimbra, que sim, recomendo uma visita, guiada pela doutora Fátima Salles, se possível. Ela faz visitas de 30, 40, 1, 2, 3 horas, portanto vocês podem escolher o modelo. E portanto, como eu estava a dizer, para não perder, é possível mapear então esse percurso das espécies, desde a sua origem até depois à chegada a Coimbra, e depois de Coimbra à sua disseminação por todo o mundo. É possível perceber que processos científicos eram utilizados no século XIX para a identificação das espécies. É possível também perceber, em termos cronológicos, quem é que descobriu o quê primeiro, ou quem identificou, que julgava que era, e que depois vem outro que diz que era outra coisa. E, portanto, estas cartas têm essa riqueza
informativa para cientistas, para taxonomistas, para botânicos, para historiadores, para um sem número de pessoas. E o que é que nós hoje, 2017, nos lembramos? Temos estas cartas, já estavam digitalizadas devido a um projeto anterior designado por Biblioteca Digital de Botânica, que bebeu muito do arquivo e que já tem algumas cartas disponibilizadas, mas catalogadas, não estão completamente identificadas, e portanto temos esse conjunto de documentação digitalizado. Cada vez mais há plataformas que nos permitem disponibilizá-las online, e acima da disponibilização, porque se eu vos perguntar se preferem uma imagem de uma carta ou se preferem que eu vos transcreva a carta e vos dê o conteúdo, eu imagino qual é a resposta. E esta carta se calhar também não é o melhor exemplo, porque é bastante, a letra é quase caligráfica, podia ter trazido quase uma cacografia, portanto a grafia não assusta muito, mas há cartas complicadas, e portanto existindo hoje, no século XXI, plataformas não só de disponibilização, mas plataformas que nos permitem também trabalhar por cima das imagens, o que a Cátedra da Unesco de Biodiversidade e Preservação para o Desenvolvimento Sustentável, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e o Departamento de Ciências da Vida construíram um projeto da qual eu faço parte, porque eu sou arquivista no Arquivo de Botânica. Construímos um projeto dentro da plataforma Zooniverse. Não sei se é familiar para algum de vocês, mas é uma plataforma que permite um acesso gratuito, basta fazer uma inscrição, construir um projeto, porque é uma plataforma de colaboração ou de participação colaborativa, em que podemos construir o nosso projeto, colocar as imagens digitais e depois, a partir de determinados workflows, pedir às pessoas para transcrever. Portanto, é um projeto de transcrição colaborativa da correspondência recebida no Jardim Botânico entre 1873 e 1918, portanto, é o período da direção do Dr. João Henriques. E para já é este projeto. Depois há outra documentação associada, há muita documentação que vinha junto com as cartas, nomeadamente listas de plantas, das plantas que eram enviadas. Algumas dessas listas foram separadas e constituem uma coleção, outras nós conseguimos juntar às cartas, e portanto é também o objetivo depois alargar esta participação colaborativa a outras tipologias documentais, mas para já então partimos deste núcleo. O projeto já está feito, já está público, mas ainda não está submetido, porque os Zooniverse funcionam um bocadinho como uma peer review. Nós construímos o projeto, testamos, e depois é enviado, quando concluímos o processo, é enviado para a equipa dos Zooniverse, que faz uma peer review sobre a viabilidade do projeto. Isso normalmente demora entre 3 a 4 meses até ficar, se for aceito, até ficar disponível, mas neste momento, se procurarem Zooniverse, Plant Letters, eu coloquei público, portanto podem ver o nosso projeto já. Portanto, a ideia é as pessoas transcreverem. Como temos 7 línguas, o que fizemos foi arrumar as cartas por línguas, porque aumenta exponencialmente o número de voluntários que nós podemos ter, não é? Não estamos só a falar para a comunidade de língua portuguesa, mas estamos a falar também para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, para a Itália, e portanto achámos que era visualmente, quem chega à página vê logo Plant Letters em português, Plant Letters em inglês, Plant Letters em francês, em espanhol, alemão, e portanto para alargar o número de voluntários. É pedido que façam uma transcrição, a plataforma é bastante intuitiva e fácil de utilizar, apesar de nós fizemos um tutorial, e para além da transcrição, e daí eu ter trazido também esta imagem, a forma de comunicação envolvia também desenhos, não é? Estamos a pensar numa altura em que não havia fotografia, e muitos dos cientistas desenhavam nas cartas as plantas que recebiam, ou para trocar informação, e portanto pedimos também que identifiquem nas cartas se existem ou não elementos gráficos, e portanto isso é colocado como um tag em que tem também uma descrição. E é isso que vos venho aqui apresentar, pedir a vossa colaboração a todos neste projeto, não só de divulgação, mas também, pelo menos se forem como eu, viciam um bocadinho e depois uma pessoa perde-se, porque também há muitos outros projetos nos Zooniverse de transcrição colaborativa e de outros tipos de colaboração, e é muito aliciante, e já agora
posso fazer só, não tenho ainda os dados concretos, mas eu sei que no dia 26 deste mês, quinta-feira, vai haver também aqui em Lisboa um encontro de ciência cidadã. Nós fomos convidados para apresentar o projeto, não serei eu, será o diretor do Jardim, penso eu, se tiver que vir eu venho, mas, portanto, se estiverem atentos, procurem esse Congresso de Ciência Cidadã no próximo dia 26 e ficarão a saber um bocadinho mais sobre o nosso projeto. Muito obrigada. 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 Maravilhoso também. Um projeto fabuloso, de facto. E em seguida, a Marlene Oliveira e a Catarina Mendo vão apresentar um argumento com o título Digitalizar não chega. É o último argumento deste conjunto de apresentações e depois vamos para a pausa de café. Olá, muito boa tarde. Eu venho apresentar, juntamente com a Catarina, que está ali sentada e que deixou a pior parte para mim, falar aqui à frente de toda a gente, venho da Fundação Coutinho Miranda, de Vila Nova de Famalicão. Há duas fundações, somos constantemente confundidos. A do Porto é a Fundação Doutor António Coutinho Miranda, a Fundação Coutinho Miranda é Vila Nova de Famalicão. O nosso tema para hoje é digitalizar não chega, porque o trabalho que a Catarina está a fazer é digitalização, mas não chega, Catarina, tem que fazer mais qualquer coisa. Eu venho apresentar o que é que estamos a fazer com o acervo pessoal do Mário Cesarini. O acervo pessoal do Mário Cesarini, que pode não ser familiar para toda a gente, mas é um dos principais surrealistas nacionais, considerado até o pai do surrealismo. Foi poeta, tradutor, pintor. A primeira colagem surrealista deve-se ao Mário Cesarini. Teve um papel marcante como introdutor de novas técnicas, tudo também na área da pintura e do surrealismo. O acervo do Mário Cesarini entrou em 2003, numa primeira fase por compra e doação, nada é inteiramente gratuito, como sabemos. Numa primeira fase, em 2013, entrou por compra e doação e, quando a morte, já estava em testamento que todo o recheio da casa de Mário Cesarini era da Fundação Coutinho Miranda. Faleceu a 26 de novembro de 2006. Ou seja, numa primeira fase entrou o grande núcleo que a Fundação tem e numa segunda fase mais pequeno núcleo, mas também de relevância e importância para a Fundação Coutinho Miranda. As principais preocupações que a Fundação teve com este acervo. Isto já foi em 2013 e nós estamos em 2017 e isto ainda está a decorrer. A necessidade de preservar e conservar, mas principalmente divulgar. Não nos basta digitalizar e guardar para nós e não divulgarmos para os investigadores para criarem informação sobre a informação que os artistas criaram. No entanto, os recursos humanos eram poucos, financeiros também, os materiais também. Daí ainda estarmos com esse processo, porque a Fundação é uma equipa apenas com 10 elementos em todos os departamentos. Na biblioteca estávamos 2 pessoas, uma em part-time. Neste momento tenho o apoio da Catarina, que já deu para digitalizar cerca de 80% do acervo do Mário Cesarini. Fizemos numa primeira fase uma análise do acervo, a descrição do acervo, o seu acondicionamento e a localização e neste momento está então a Catarina com 80%, está a chegar ao tempo limite da conclusão da digitalização do acervo do Mário Cesarini. Mas não chega. Se digitalizarmos e guardarmos para nós, não vamos facilitar o acesso à informação que está nestes acervos. Que tem informação inédita, informação muito valiosa, quer em termos informativos, quer em termos patrimoniais, porque temos, de facto, muita matéria para poder criar nova informação sobre o que está lá. E, com a digitalização, vamos evitar, certamente, o uso do documento original, preservando, assim, o documento, que é de caráter único. Em 2010, iniciei um projeto que estava ligado, que se chamou de Universo Mário Cesarini.
Aí, nesse projeto, nós tínhamos o Mário Cesarini como uma figura central, mas depois tínhamos cerca de 100 personalidades à volta de Mário Cesarini. Foi revista esta listagem com pessoas que conviveram diretamente com Mário Cesarini e isto não era a solução, foi um projeto que simplificou a forma como os nossos utilizadores, investigadores, acediam à informação quando iam localmente à Fundação, assente em Júmula. Claro que neste momento estamos, e deixou de ser alimentado, porque estamos neste momento à procura de novas soluções que respondam de uma forma mais efetiva às necessidades e ao acesso sem ser apenas na Fundação. Este projeto integrava as biografias do Mário Cesarini, figura central, e das 100 personalidades. A bibliografia ordenada, a bibliografia era composta pelas capas dos livros e ordenada de forma cronológica. O investigador que chegava à Fundação poderia aceder e cronologicamente navegar e ver quais eram os livros, organizados por se era bibliografia ativa, passiva, tinha essa organização também. As fotografias que eram da Fundação, porque há outras fotografias que não poderíamos disponibilizar, que tinham direitos de autor associados. As obras de arte, que a Fundação tem os direitos de autor das obras de arte. A correspondência localmente era, daí a minha pergunta há bocado, era revista e verificávamos o que é que poderia estar de acesso aos utilizadores, e isto tudo localmente. Neste momento, e o nosso projeto e a Fundação, e o objetivo do autor em deixar a Fundação, porque temos o Centro de Estudos de Surrealismo, que em 2018 vai ser o Centro Português de Surrealismo. Vamos abrir e estamos a trabalhar nesse projeto. Já estou a concluir. Só para mostrar que o projeto que realizei em 2010, muito não é primário, digamos, mas que respondia às nossas necessidades e aos nossos investigadores, estava dividido por níveis, 8 níveis, em que as 100 personalidades estavam organizadas por níveis, e quando clicávamos naqueles quadradinhos tínhamos efetivamente acesso a todas aquelas informações sobre cada um. Biografia, bibliografia, as obras, tudo que a Fundação possuía estava neste projeto. Esta relação, também revista com pessoas que conviveram diretamente com Mário Cesarini, estavam diretamente ligadas à influência. Ele não conheceu Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa. Mário Sá Carneiro também não conheceu, era muito pequeno quando ele faleceu. Teixeira de Pascoais conheceu 2 anos antes da morte de Teixeira de Pascoais, mas eram tudo pessoas que ele admirava a obra, ou tinham, por exemplo, Cruzeiro Seixas foi amigo em tempos também do Mário Cesarini, mas havia aqui sempre uma relação não pessoal, mas de alguns interesses também literários. Isto permitia-me outra coisa. A grande dificuldade em trabalhar nos acervos pessoais muitas vezes é, na correspondência, decifrar o que está lá escrito. E nas fotografias, decifrar quem estão nas fotografias, onde é que estão. E permitia a inserção de comentários em que a pessoa podia acrescentar, e depois, após validação, é que poderíamos considerar essa informação válida para acrescentar informação. Daí pensarmos em transpor este projeto para um projeto de livre acesso, que permita mais gente aceder à informação, certamente com as restrições necessárias dos direitos de autor, mas que permita produzir mais informação sobre a informação que temos. Ou seja, o objetivo é disponibilizar a informação para também a produção de nova informação. Não nos basta ter os documentos guardados nas estantes ou devidamente digitalizados e estarem no nosso servidor, mas sim temos todo o interesse que trabalhem sobre esses documentos, que nos forneçam também essa informação que retiram dos documentos que nós produzimos. Isto é o espaço da forma como estava organizado no projeto.
e, em jeito de conclusão, a digitalização e a disponibilização destes documentos em acesso aberto vão permitir que os acervos pessoais que existem possam estar, apesar de poderem estar dispersos fisicamente, podemos ter informação e ter esses acervos reunidos virtualmente. Podemos até partilhar mais informação, porque há mais do que uma instituição que tem, por exemplo, os documentos de Mário Cesarini. Podemos partilhar e ganhamos todos com isso. Ou seja, o ideal para mim e para a Catarina é que possamos tratar, digitalizar, disponibilizar a informação para acrescentar mais valor sobre a informação que já existe. Ou seja, e depois podermos, numa plataforma, reintegrar os trabalhos que são produzidos com base nos documentos que consultaram. Ou seja, um software que permita isto tudo. E acho que aqui o trabalho das universidades também, ali com o Dr. Eloy, é importante com as bases que são criadas e que nos dão os exemplos de como é que podemos fazer melhor. E é nesse sentido que a Fundação também está a estudar uma nova forma de poder ter esta informação disponível. E obrigada. Obrigada, Marlene. Obrigada a todos. Na verdade, a todos os argumentos, acho que confirmaram aquilo que era o nosso desafio. A Acesso Cultura acredita que o Open Access constitui um vastíssimo campo de investigação, de disseminação e discussão, e estes argumentos serviam exatamente para pensarmos um bocadinho sobre isso. Agora fazemos uma pausa para café até às 5 menos um quarto, 16h45, e depois voltamos com a apresentação do projeto RTP Arquivos com o Hilário Lopes. Até já!